Então vamos lá para a parte da configuração. Aqui na topologia nós temos um roteador do cliente, que é o 200.0.0.1, recebendo esse IP da internet. E ele tem o IP 172.16.0.1, sendo o computador de mesa aqui o final 253 e o final 254. O que acontece? Isso aqui é a rede interna do cliente, isso aqui é a internet. Então o que a gente vai fazer? A gente vai simular isso no MikroTik, que é, o meu computador é a internet. Ele vai chegar até aqui, ele só vai ter acesso até a internet. E a gente vai redirecionar desse roteador, que é um MikroTik, para um servidor do cliente. Esse servidor aqui, SSH, ele vai fazer o mesmo serviço da câmera. Ele responde na porta 37.777. Então ele só vai funcionar quando a gente fizer o redirecionamento. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou tentar pingar no computador no 200.0.0.1, no roteador, né? 200.0.0.1. Ou seja, eu estou pingando, ou seja, a internet tem acesso até o 200.0.0.1. Agora, se eu tentar pingar o IP 172.16.0.1, eu não vou pingar, que é uma rede interna, a internet não conhece esse IP. Tá? Então, mesmo se eu tentar pingar também o 254, que é a câmera, que é o servidor SSH, ele não vai pingar. Tá? Não só pingar também, como eu não vou ter acesso ao servidor SSH. Vamos lá, a gente vai colocar o IP aqui, ó. 200.0.0.1. Ele não vai abrir nada, ele dá um erro porque não tem nenhum serviço nessa porta. Então vamos lá, o que a gente tem que fazer aqui, que foi explicado na teoria? Nós precisamos criar uma regra que tudo que vier aqui no roteador desse cliente, com a porta 37.777, nós vamos mandar para o IP 172.16.0.254 na porta 37.777. Como que a gente faz isso no MikroTik? Vamos lá. Estou aqui com o MikroTik, tá? Que é o roteador. Primeira coisa, a gente vem em IP Firewall. Na aba NAT. Essa aba que é feita o redirecionamento, que é o redirecionamento de portas. Nós vamos clicar aqui no mais. Nós vamos mudar isso aqui para DST NAT, que é NAT de destino, que é o redirecionamento. Outra coisa muito importante, nós precisamos escolher o protocolo, TCP ou UDP. Tá? Normalmente, essas conexões são TCP. Você tem que olhar qual que é o seu serviço e mexer nela. Aí a gente vai colocar a porta de destino aqui, ó, 37.000. 37.777. O que isso significa? Tudo que chegar no protocolo TCP na porta 37.777, nós vamos fazer o quê? Isso aqui ele só está marcando. Aí nós vamos em ação mudar para DST-NAT, ou seja, nós vamos fazer um destino, que é, eu vou encaminhar para o IP 172.16.0.254 na porta 37.777. Ou seja, tudo que bater nessa regra aqui, ó, que tiver destino a essa porta, eu vou encaminhar para esse IP, para essa porta. Feito isso, ele mostra aqui, ó, quando a regra é acionada. Tá? Vamos lá. Agora a gente vai abrir de novo o SSH na porta 37.777 no IP 200.0.0.1. Guilherme, por que esse IP 200.0.0.1? Que é o IP que a internet enxerga, é esse IP aqui. Assim que a gente fizer isso, ele tem que abrir lá. Aqui, ó, ele abriu o SSH. Eu vou conseguir acessar o SSH do MikroTik. E a regra aqui, ó, ela bateu. Tá vendo? O que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês? Eu vou ativar o log, que o log ele mostra a regra, o que ela faz. Tá? Olha aqui que bacana. Vamos lá, ó. Vou fazer de novo, ó. Porta 37.777 no IP 200.0.0.1. Olha o que aconteceu. Ele falou aqui, ó. Chegou na interface dele. Opa, vamos aumentar isso daqui, porque senão fica muito ruim de ler. Chegou na interface dele pelo meu IP. Esse é meu IP, tá? 192.168.200.1. Essa é a minha porta com origem ao IP 200.0.1.37. E ele fez essa regra. Então aqui ele está falando que a regra foi executada por esse IP com direção a isso. Ou seja, e abriu aqui o SSH, o servidor SSH. Então, para você que tem um roteador MikroTik em casa, ou roteador de cliente normal, teoricamente a regra é essa. Nos outros roteadores caseiros, eles são muito mais fáceis de fazer, tá? Mas a regra é basicamente essa.
Agora nós vamos falar da segunda parte em que a topologia envolve o roteador da operadora, ou seja, o IP válido ele está no roteador da operadora, o 200.0.0.1, e nós vamos ter dois clientes conectados via PPoE, o cliente 1 e o cliente 2. E nós vamos fazer o redirecionamento para os dois servidores SSH na porta de câmera, como eu tinha explicado antes, para eles funcionarem. Tá? Os dois estão configurados na porta 37.777. Então aqui a diferença é que a gente vai ter que usar o mesmo IP para fazer o redirecionamento para os dois clientes, e os dois têm que funcionar. Então qual que é a diferença aqui? A gente vai ter que usar o mesmo IP, então a gente vai ter que usar portas diferentes. Tá? No caso aqui eu vou usar 37.000 para o cliente 1 e eu vou usar 37.001 para o cliente 2. Tá? Não, vamos fazer de uma maneira melhor para ficar mais fácil. 37.001 para o cliente 1 a 37.002 para o cliente 2. Então os dois têm que fazer o redirecionamento. Tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui o roteador, ó, esse roteador da operadora. Nós vamos, como já tinha explicado, no IP Firewalls, tá? Na aba NAT, e vamos fazer o redirecionamento. Aqui tem uma diferença, porque no outro vídeo não, desculpa, na parte que a gente tinha feito só no cliente, a gente não tinha colocado aqui essa parte, a gente colocou só as portas. Aqui a gente precisa colocar o IP, o IP que é o 200.0.1, porque se a operadora tiver outro IP válido, você pode usar. Então aqui a gente está especificando esse IP. Tá? Então a gente vai colocar esse IP na porta, no protocolo TCP, a porta 37.001. E aí nós vamos fazer o que? Redirecionar esse IP, o DSTNAT, para o cliente. Qual que é o IP do cliente? Ó, o IP é 172.16.0.1. 172.16.0.1 para a porta 37.777. Qual a diferença aqui? A gente está pegando uma porta 37.001 e mandando para outra porta. Tá? Então aqui a gente não está só fazendo um redirecionamento de porta, a gente está mudando a porta também. Porque assim a gente pode usar várias portas no mesmo IP para funcionar outros clientes. Tá? Assim que eu fizer... Opa, eu não mudei aqui, ó. Esqueci de falar. Tem que ser DSTNAT aqui, DSTNAT aqui. Teoricamente, ele já vai estar redirecionando para esse equipamento aqui. Então se a gente pegar o SSH e escrever 200.0.1 na porta 37.001, ele não vai funcionar. Por que ele não vai funcionar? Apesar da regra ter apontado que foi feito. Porque ele chegou até o roteador do cliente aqui. Mas o roteador do cliente aqui também tem que ter um redirecionamento para apontar para cá. Tá? Porque quando chega aqui, ele aponta para cá. Esse cliente, o pacote morre aqui. Então a gente tem que acessar esse roteador. Vamos acessar aqui, ó. É o cliente 01. A gente tem que acessar esse roteador e na mesma aba IP Firewall, NAT, e fazer a mesma regra. Assim, o que está acontecendo? Ó? O pacote que está chegando para ele está vindo nessa porta. A gente está redirecionando para essa porta. Então a gente vai pegar aqui e fazer o seguinte, ó. Tudo que chegar no protocolo tal, na porta 37.777, eu vou redirecionar para o IP 192.168.0.254. Então vou pegar aqui, redirecionar para o IP 192.168.0.254 na porta 37.000. Tá? Lembrando aqui destino. Aí agora, teoricamente, se o servidor estiver funcionando, vai funcionar. Por quê? Eu redirecionei do roteador da operadora para cá e daqui eu redirecionei para cá. Então vamos lá ver se vai funcionar. Então, vamos pegar o 200.0.0.1. Vou apontar para a porta 37.001. E aí ele vai funcionar. Aqui, ó. Gente, aqui, ó, ele está funcionando, tá vendo? Eu consegui fazer funcionar. E agora a gente vai fazer para o cliente 02. Como é que a gente faz no cliente 02? Vamos pegar o mesmo roteador da operadora. Vamos fazer essa mesma regra aqui. Ó. A gente pode colocar um copy. A diferença é que o cliente tem o IP2. Então nós vamos colocar o IP2 aqui. E a porta que vai chegar da internet vai ser a 2. Mas a gente tem que olhar aqui que continua apontando para 37.777. Não tem problema, porque isso é a porta que está indo para o cliente. A porta que está indo para o cliente pode ser a mesma para todos, porque cada um tem a sua porta.
a porta que está chegando da internet que não pode ser a mesma, tá? Então aqui, ó, fizemos a regra, teoricamente não vai funcionar, como já tinha explicado ainda, porque a gente não fez o redirecionamento desse equipamento. Porque nesse roteador do cliente pode ter outros equipamentos aqui. Então o roteador ele tem que saber para onde ele vai encaminhar. Então a gente vai conectar nesse roteador agora do cliente, que é o cliente 02. E vai fazer a regra também de destino, protocolo TCP, porta 37.777. Isso. Destino, apontando para o IP. Mesma coisa, 92.168.0.254. É isso mesmo? Isso mesmo. Para a porta 37.777. Pessoal, se a porta for a mesma, tipo assim, se a porta que chegou for a porta que for a mesma, você nem precisa colocar a porta, você pode deixar assim. Eu tô colocando assim para ficar explícito para vocês como que é, tá? Então beleza, ó, foi feito. Vamos ver se vai funcionar agora. Vou pegar aqui, colocar a porta 37.002 por IP 200. Opa. Por IP 200.0.0.0.1, que é o roteador da operadora. E ele funcionou também. Tá vendo? Agora, para provar para vocês que funcionou, que é esse roteador, primeira coisa que a gente pode fazer é entrar dentro do roteador do cliente e ver que a regra foi ativada. Mas caso vocês não achem que não seja isso que está funcionando, vamos dizer, eu vou desligar o servidor. E eu vou tentar acessar o servidor agora, ó. 200.0.0.1, porta 37.002. Opa, coloquei um 0 a mais. E olha lá, não deu nada. Tá vendo? Então, funcionou por causa disso. Agora, uma última dica para vocês, que essa dica eu acho que é muito importante. Se vocês estiverem mexendo isso no roteador de cliente, da casa de cliente, e só tem um equipamento que você vai fazer isso, você pode criar uma coisa chamada DMZ. Todos os roteadores, eles vêm com esse DMZ padrão. Tá? Roteadores de casa, doméstico. Quando você ativa o DMZ, ele redireciona todas as portas para o IP que você falar. Você não precisa fazer porta por porta. Então, se chegar algum pacote no roteador que ele não sabe para onde ele vai enviar para esse IP que você colocar no DMZ. Então, assim, se você tem uma câmera na sua casa, um PlayStation na sua casa, alguma coisa que é o único que você precisa fazer redirecionamento, você vai lá nesse roteador e escreve e acha essa abinha do DMZ e coloca o IP lá nesse DMZ. Colocando o IP no DMZ, tudo vai ser redirecionado para ele. Você não precisa fazer dessa maneira, tá? A maneira certa é essa. Mas o DMZ, quando só tem um equipamento, é mais fácil. Ele faz o redirecionamento de tudo. Mas ele só redireciona o que ele não sabe, tá? Ele não vai redirecionar tudo, não. Se for uma conexão já estabelecida, ele vai continuar funcionando. Seus outros equipamentos vão continuar funcionando. Mas se chegar alguma coisa de fora, sem que o roteador tenha pedido, ele vai sempre encaminhar para o IP que está no DMZ.